dia, família Boa Nova, paz e bem. O motivo do nosso estudo hoje é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos Espíritos, itens 8 e 9. O título do capítulo 21 é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, para começar, a primeira coisa que eu proponho aqui é definir o que é profeta, né? Ordinariamente, a gente relaciona a qualidade de profeta com aquela pessoa que é capaz de prever o futuro. Ou seja, médiuns com certas qualidades, com certas faculdades, que conseguem têm o dom da profecia. Acontece que essa significação é muito mais do que isso. Ela não está limitada apenas a essa ideia do adivinho do futuro. E é com a ajuda de Kardec, lá no item 4 desse mesmo capítulo, que a gente vai buscar um conceito que o codificador trouxe para a gente. E ele nos disse o seguinte, que profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então a gente já vê aí que profeta não precisa ser um adivinho do futuro. Na verdade, até em relação às coisas ocultas, que está no conceito que Kardec nos trouxe, não existe essa necessidade de estar referida ao futuro. Vamos dar um exemplo? Eu trouxe lá do Velho Testamento. Durante uma conversa, o profeta Natan e o rei Davi, Natan faz a seguinte proposta para Davi. Davi, existe um homem que possui 100 ovelhas. O seu vizinho só tem uma ovelha. Então esse homem mata o seu vizinho para ficar com a sua única ovelha. Você, como rei, qual sentença daria a esse homem? Sentença de morte. Esse homem tem que morrer. E Natan, com um sorriso no rosto, fala para Davi. Pois é, esse homem é você, Davi. Você tem à disposição todas as mulheres do reino, mas resolveu matar o seu melhor amigo para ficar com a mulher dele. E essa mulher veio a ser a mãe de Salomão. Então aí a gente já pode ver as duas características de um profeta. Primeiro, a missão dele de instrutor, instruir os homens. Ou seja, ele chama Davi através do ensinamento dos padrões das leis morais. E num segundo momento, ele revela aquele elemento psíquico que estava oculto em Davi, porque para ele estava em conformidade com a lei, ele podia fazer aquilo. E Natan, então, chama ele a uma autoconfrontação, uma autoanálise, para ele se perceber e também perceber o próximo e Deus dentro da realidade. Instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Dito isso, vamos iniciar então a nossa análise, né? Vamos lá para o capítulo 21, item 8, que é uma mensagem do Espírito Luís, está intitulada Os Falsos Profetas. Tá? Quando eu li essa mensagem pela primeira vez, o que eu notei logo de cara foi o alerta. Lá na mensagem, Luís fala assim, tende-vos em guarda. Mais adiante ele diz, desconfiai, desconfiai, desconfiai. Fala isso 3 vezes no texto. E no final da sua mensagem ele diz assim, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Notaram o alerta? É bem claro, né? Então, como destinatários dessa mensagem, nós estamos sendo exortados à responsabilidade. E por que será? A gente vai compreender melhor essa questão da responsabilidade um pouquinho mais adiante, quando nós estudarmos a significação mais ampla dos falsos profetas na atualidade. Ok? Combinado? Então vamos lá.
Mas antes de prosseguir, olha só que coisa interessante, né? A construção de Kardec, a sua didática, a sua metodologia. No capítulo 20, ele vai falar para a gente da necessidade dos trabalhadores da última hora. E aí no capítulo seguinte, o 21, esse que a gente está estudando, ele vem nos ajudar a identificar aqueles trabalhadores que falseiam o trabalho em nome de Deus. Ele é perfeito, né? E ainda nos diz a mensagem do capítulo 20. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Não é verdade? Mas então vamos lá. Para começar, como é que a gente consegue reconhecer um falso profeta? Tomando por base aquele conceito que Kardec nos trouxe lá no item 4, a primeira coisa que a gente pode deduzir é que um falso profeta é um falso instrutor. Né? Então aí a gente vai perceber que existem falsos educadores em qualquer lugar, inclusive no movimento espírita, seja encarnado ou desencarnado. E aí, pessoal, percebam a responsabilidade da instituição que coloca um microfone nas mãos de alguém para falar em suas reuniões públicas. Percebam a responsabilidade desse alguém que segura o microfone. Valha-me Deus, ore por mim. Mas não é só esses que falam. Temos também os médiuns da casa, que muitas vezes pode recair sobre eles o quê? Suspeitas de charlatanismo. E como é que a gente faz, então, para tirar essa suspeita do caminho? Vamos lá no livrinho O que é o Espiritismo, onde Kardec nos ensina o seguinte: fora da realidade dos fatos, a melhor garantia que podem encontrar está no desinteresse absoluto e na honorabilidade do médium. Então, se você já descartou todos os fatos, né, que envolvem aquela manifestação mediúnica, vamos agora para o caráter do médium. Daí a gente pode concluir que algumas pessoas estão sim acima de toda suspeita, por causa do seu caráter, por causa da sua postura ilibada. É claro que nós sabemos que o ganho fácil, e aí ganho fácil não é só de dinheiro não, tá? É qualquer vantagem que a criatura possa tirar para si. O ganho fácil favorece sim a fraude. Porém, aliás, tanto favorece que Jesus alertou a gente, dai de graça o que de graça recebeste. Mas a razão e o bom senso nos dizem que onde não há nada para se lucrar, o charlatanismo não toma parte. O charlatão nem perde o tempo dele ali. Não vai conseguir nada para si, então. E aí, um dos maiores exemplos contemporâneos nossos de desinteresse absoluto e honorabilidade é Chico Xavier. Autor material de mais de 400 obras, ele não ficou com um centavo para si. Ele doou todos os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira, com o objetivo de difundir o Consolador Prometido. Então, analisemos esse exemplo e saberemos, então, o que é desinteresse absoluto e honorabilidade do médium. Olha, tem outro detalhe também que nos chama a atenção quando o médium é sério. Ele não arvora para si poderes mirabolantes. Muito pelo contrário, ele faz questão de esclarecer que aqueles fenômenos ali que são produzidos pela sua influência, na verdade, são efeitos de leis naturais. E mais, concebidos pela vontade dos desencarnados. O que isso significa? O telefone toca de lá para cá. Não basta a vontade do médium. Não basta. Ele sozinho não produz nada. Então ele faz questão de esclarecer isso. Agora, aqueles que querem se passar por profetas, esses daí querem mais é que ser reconhecidos como milagreiros. E aí, vamos abrir aqui um parênteses, o que é milagre, né? Algumas manifestações, algumas ocorrências
chamadas de milagres, obedecem a leis naturais. Leis que às vezes não são totalmente conhecidas por nós ou bem compreendidas, mas são leis que regem o universo. Elas têm explicação. Só que, aos olhos dos ignorantes, alguns mal intencionados se utilizam disso daí para tirar alguma vantagem. Tá? E é nisso que a gente tem que estar de olho. Então, o indivíduo ele pode ter grande faculdade mediúnica, pode ser dotado de uma grande força magnética e a ponto de seduzir os próprios eleitos, como disse Jesus. Isso é possível, a produção de prodígios. Contudo, o que a gente tem que tirar daí? Se ele não tiver virtudes, se ele não pautar a sua vida numa conduta moral ilibada, ele não pode ser considerado um profeta. Não pode, porque ser profeta não é produzir efeitos. É, acima de tudo, estar caminhando segundo as leis de Deus. Então vamos lá. Assim, antes de prosseguirmos com relação a essa questão de charlatanismo, o Espiritismo repudia veementemente toda e qualquer mistificação e convoca nós, seus adeptos, a um estudo sério, um estudo dessas leis naturais, né, que fazem o intercâmbio entre os mundos material e espiritual. E diz mais, nenhum abuso deve ser cometido em seu nome. E a única moeda de troca aceita pelo Pai é o amor ao próximo. E mesmo assim, praticado com desinteresse. Porque se tiver uma segunda intenção aí, lamento. Então vimos aí uma característica geral dos falsos profetas. Só que Kardec, como tem toda aquela didática, como tem toda aquela metodologia, vai nos dizer no item seguinte, que é o 9, através de uma mensagem de Erasto, que foi recebida em Paris em 1862, que nós precisamos identificar, precisamos distinguir o verdadeiro do falso profeta. Tá? E aí, ele vai nos trazer os caracteres do verdadeiro profeta. Então, dentro da mensagem de Erasto, o primeiro caractere que eu notei foi o seguinte, diz Erasto lá: são precisos homens superiores em inteligência e moralidade, por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências. Primeiro ponto que a gente tira daí, essa árvore tem que produzir frutos de inteligência e moralidade. É aquela figura das duas asas, né? Se faltar uma, não dá para alçar voo. E o segundo ponto que a gente pode tirar desse primeiro caractere, a razão e o bom senso, novamente nos dizem que um espírito mediano de provas e expiações não vai possuir o conhecimento e a virtude necessárias para auxiliar, desempenhar a missão entre nós aqui na Terra. Por quê? Ele precisa de autoridade moral para poder se dirigir a essas criaturas. Ele precisa já ter passado, percorrido os passos daquela humanidade que ele pretende auxiliar para poder conhecer bem quais são os desafios que ele vai enfrentar. Porque só assim ele vai conseguir lograr êxito na sua missão, na sua tarefa. Por isso que os espíritos, por isso que Erasto nos diz nessa mensagem que ele precisa ter passado as suas provas em outras existências. Ele precisa já conhecer aquilo. Aí, então, nós concluímos que não pode ser qualquer espírito. O profeta não pode ser um espírito igual ou inferior àquela humanidade que vai auxiliar. Tem que ser sempre um espírito superior. E aí a gente vê que também existem profetas
no nosso meio, profetas espíritas, digamos assim. Esses instrutores, esses educadores, que precisam, acima de tudo, estar comprometidos com a ciência espírita. Ou seja, fazer aquela conexão do mundo material com o mundo espiritual. E através do aprofundamento desse estudo, ele vai conseguir auxiliar as criaturas através da moralização, que é uma consequência natural do aprofundamento desse estudo. Lembrem-se que o Espiritismo começou como ciência, a observação lá dos fenômenos das mesas girantes. Na sequência, Kardec deu corpo, através da filosofia, questionando, estudando, examinando, procurando. E tudo isso resultou em consequências morais, tendo Cristo como modelo e guia. Então, o profeta espírita precisa, sim, estar comprometido com a ciência espírita. Emmanuel, lá no livrinho Renúncia, através do personagem Alcione, nos diz que a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida, meditada, sentida e praticada. São todos os passos que temos de percorrer, principalmente o profeta. E é Emmanuel também que nos fala numa outra mensagem que aquele que apenas sabe, ele se parece a uma placa no deserto. Ele indica o caminho, mas não mata a sede da criatura. Aquele que apenas ama, descedenta a criatura, mas ela perde o rumo porque não sabe para onde ir. Então, o ideal é juntar essas duas coisas, instruir e acolher, porque só assim o fruto será completo. Só assim algo de concreto estará sendo feito. Vamos ao segundo caractere. Nos diz Erasto: o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então aqui mais uma vez a gente constata que para ser profeta não é preciso produzir fenômenos mediúnicos, extraordinários, sensacionais. Não. Para ser profeta, o indivíduo tem que praticar as leis de Deus na sua essência, demonstrando postura moral diante da vida, dos desafios. Isso é que faz um verdadeiro profeta. Tanto que Erasto, no final, fala assim pra gente: olha, se pelos atos praticados por esse indivíduo ele se mostra abaixo do papel que dele se espera, nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Lembrei até de uma frase de Chico Xavier. Ele falava assim: todo mundo me pergunta como desenvolver a mediunidade, mas ninguém me pergunta como desenvolver a bondade. Olha só. Vamos ao terceiro caractere. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Os falsos profetas, na verdade, são grandes marqueteiros, né? Eles gostam de fazer propaganda de si próprios para se projetar no meio da comunidade. Então, nada de modéstia, nada de humildade entre eles. E aí Erasto conclui a sua mensagem, nos fazendo também um grande alerta. Ele fala assim para a gente: olha, alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, han encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Gente, se a gente não for capaz de distinguir o verdadeiro do falso profeta, as palavras de Jesus vão cair como uma luva em nós. São cegos conduzindo cegos. Ambos cairão no fosso. E aí, lembram que
a gente fez um combinado no início do estudo? Eu disse para vocês que quando estudássemos a significação mais ampla de falsos profetas na atualidade, compreenderíamos melhor porque Luís estava nos exortando à responsabilidade. Chegou o momento. Para isso, eu vou buscar ajuda num trecho que está no Evangelho de Mateus. Ele registrou o seguinte: muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Evangelho de Mateus 24, de 11 a 12. Gente, essa passagem aqui, registrada por Mateus, ela ficou conhecida como o Sermão Profético, no qual Jesus nos alertou sobre algumas características do processo de transição planetária, principalmente os seus perigos, para que nós tivéssemos plena consciência de tudo do que haveríamos de passar. Jesus fez o alerta lá atrás. Serão momentos difíceis, serão momentos turbulentos, serão momentos de crise, propícios ao aparecimento dos falsos profetas. Por quê? Porque eles encontrarão espaço nas mentes e corações dos mais invigilantes, daqueles que se encontram desesperados com toda a bagunça que está aí fora. E aí, eles vão semear as suas inverdades, as suas ilusões, com dois grandes objetivos. A primeira, desvirtuar o entendimento das leis de Deus. E a segunda, desvirtuar-nos do nosso grande objetivo enquanto aqui encarnados, que é a nossa reforma íntima. E aí, muitos serão levados ao desvio e à queda. Jesus nos alertou lá atrás, no profético sermão. E as vozes dos espíritos colaboradores da obra da terceira revelação, como Luís e Erastos, nos vêm reforçar o alerta, para que tenhamos cuidado e com este cuidado passemos de maneira mais segura e equilibrada por esse momento de turbulência. Lá no item 8, Luís fala assim para a gente, ó: viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas das dores da provação. Está falando do nosso mundo de prova e expiação. Só por pouco tempo. E no item 9, a vez de Erasto. Ele é até mais incisivo, olha só o que ele diz: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como o atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. E contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Gente, a expressão que Erasto usa é, sobretudo nos momentos de transição em que, como o atual. Essa mensagem é de 1862. A transição planetária já estava a pleno vapor. Bem, como espíritas, nós bem sabemos que existem falsos profetas, tanto encarnados entre nós, quanto no mundo espiritual. Então, nós temos o dever de cuidado para com todas as mensagens que nos chegam ao conhecimento. É dever de cuidado. Porque nós já sabemos que podem proceder de espíritos orgulhosos, inteligentíssimos, como os pseudo-sábios. Mas qual é a finalidade? Qual é o objetivo deles? Arregimentar, ganhar seguidores e também confundir as consciências, desviando-as do grande objetivo, que é a reforma íntima, tanto na senda individual quanto na coletiva. Olha a confusão do coletivo que está aí, com algumas ideias que estão sendo disseminadas, que nos afastam do entendimento das leis de Deus.
Uma vez eu tive a oportunidade de pegar uma mensagem, de ler. A princípio ela parecia lindíssima, lindíssima. Ela estava recheada das palavras amor, caridade, fraternidade, união. Mas no bojo da mensagem estava dito que Jesus limitou o ato de perdoar a 70 vezes 7. E que isso significava que se você perdoasse sempre o teu irmão, você seria o responsável por ele não se recuperar. O incauto, o desconhecedor do que seja de fato perdão é para nós, não é para o outro, poderia cair, ser envolvido facilmente numa dessas. Gente, agora eu vou tocar também num assunto delicado, tá? Mas que é muito importante. Os falsos profetas, eles não estão só no âmbito religioso não, tá? Você vai encontrar gente disseminando ilusões, inverdades, na política, na cultura, na ciência, na filosofia. Tem falso profeta para tudo quanto é lugar, personificando ideias de ódio, de violência, de separatividade, de falsa igualdade, de afastamento de Deus. Você não precisa de Deus. Incitando a vivência desequilibrada das paixões. Quantas coisas, quantos absurdos não temos vistos ultimamente em nome do sexo? Essa energia criadora e bendita que tem sido utilizada para o desequilíbrio de tantos. Olha o cuidado que nós temos que ter. Muitos profetas surgem exatamente nesses momentos de crise, nos alertou Jesus, com a missão de nos afastar de Deus e do nosso objetivo pessoal. Lá no livrinho Levantar e Seguir, Emmanuel nos diz o seguinte: os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos a cerrar o coração contra a consciência. Está dentro de nós. E também de quem a gente dá ouvidos. Aí eu pergunto para vocês, o que é que acontece nesses momentos em que a falsidade prospera? O que é que acontece entre as pessoas quando há tanta desconfiança em razão dessas falsas informações, dessas ideias equivocadas? Olha, para se proteger, muitas criaturas se afastam, se isolam e acabam se cristalizando no egoísmo. E aí, o que acontece? Não sobra espaço para a prática da caridade. Pois não foi exatamente isso que Jesus nos falou no sermão profético? Foi exatamente isso. Olha, quando abundar os falsos profetas e a iniquidade que disso decorre, o egoísmo cresce e o amor esfria. Jesus nos alertou. Vocês estão então percebendo a importância da nossa vigilância nesses momentos de crise? Nós não podemos ser multiplicadores das mensagens dos falsos profetas. Não podemos, especialmente nessa era digital, que com um clique a gente se conecta com o mundo inteiro, online, na mesma hora. Então cheguei também agora em outro assunto bastante dramático, polêmico. As tais fake news. Coisa da atualidade, moderníssima. Não estou nem falando de política, gente. Eu estou aqui no âmbito religioso. Gente, sabe o que é fake news? Falso profetismo. Você está divulgando ali uma inverdade. Você está ajudando ali a compartilhar uma mentira. Olha só a responsabilidade. E é nesse cenário que são disseminadas calúnias, injúrias, maledicências, sentimentos negativos contra o próximo. Querem uma estatística?
Um estudo recente da USP, da Universidade de São Paulo, concluiu que mais de 12 milhões de brasileiros compartilham inadvertidamente falsas notícias pelas redes sociais. 12 milhões de brasileiros que não analisam criteriosamente a mensagem que chega às mãos deles. Não vão procurar a fonte, não vão saber da procedência, às vezes nem da data. Às vezes uma mensagem, uma coisa que circulou há anos atrás e volta como se fosse algo verdadeiro agora da atualidade. Gente, a gente precisa ter muito cuidado. Senão nós vamos ser aqueles multiplicadores. É de censura o nosso livre-arbítrio que a gente precisa? Claro que não. Claro que não. Proibido é até mais gostoso, não é isso que diz o ditado? O que nós precisamos é de respeito, é de educação, responsabilidade, valores morais. É isso que a gente precisa. E como espíritas, nós temos plena consciência da responsabilidade daquilo que semeamos nas mentes e corações dos nossos semelhantes. Quantas mensagens, hein? A gente não passa adiante, atribuindo uma fala, né, ou alguma psicografia a um médium, a um espírito reconhecido, a um expositor, sem analisar, sem verificar, desprezando o que Kardec nos ensinou: ponderação, prudência, lógica, pesquisa aprofundada, reflexão. Nós, espíritas, essa atitude depõe contra nós. Sabe o que acaba acontecendo? Ela alimenta a incompreensão naqueles que ainda não conhecem direito à doutrina, né? Ou que nunca ouviram falar dela, porque eles acabam associando doutrina espírita a misticismo, a extraordinário, a sensacionalismo. Porque nós estamos passando adiante. Gente, Luiz Erasto nos alerta: desconfiai. Porque fé cega não é para nós, não. A gente tem que racionalizar. Fé cega é para quem aceita tudo sem investigar, sem questionar. Isso não é para nós. Então precisamos sim ter mais prudência, para que não sejamos aqueles a contribuírem para a criação e o alimento deste ambiente de desconfiança, onde o egoísmo cresce e o amor esfria. É muita responsabilidade, gente. Querem uma dica? Humberto de Campos, irmão X, no livrinho Aulas da Vida, ele nos traz os 3 crivos de Sócrates. Quando alguém chegava perto de Sócrates para contar alguma coisa, Sócrates falava assim: peraí, primeiro, isso que você vai me contar é verdadeiro? Segundo, é bom? Terceiro, é útil? Porque se não for verdadeiro, bom e útil, melhor nem passar adiante. Passem pelos 3 crivos de Sócrates e pronto. Não tem como errar. Não tem. A gente precisa ser verdadeiro, comprometidos com a verdade. Sempre. E a gente já sabe quem é a verdade, né? Ele disse pra gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tenhamos ele como exemplo. Que nós possamos ser o reflexo de seus atos. E está chegando ao finalzinho do nosso estudo. Eu trouxe aqui para nossa conclusão uma passagem de Paulo, um ensinamento que ele deu à igreja de Corinto. Ele disse aos coríntios, na sua 2ª carta: vós sois a carta de Cristo. Ele está dizendo aí para a gente o seguinte: olha, o mensageiro só transporta a carta. Em outras palavras, é aquele que estuda, é aquele que lê, é aquele que repete, é aquele que pesquisa um dicionário. Mas
quando o mensageiro passa a ser a própria mensagem, ele ensina no silêncio. Porque é a sua postura moral que educa. Postura de profeta. Os falsos profetas, em compensação, eles podem carregar um caminhão de verdade. Verdade mesmo. Coisas que estão no Evangelho. Podem carregar um caminhão de verdade. Mas na prática, na vivência do Evangelho, eles não conseguem se sustentar. Eles não conseguem ser a verdade. Então, meus queridos amigos, o que eu desejo do fundo do meu coração é que cada um de vocês deixe de ser apenas o mensageiro e passe a ser a mensagem do Cristo. As suas cartas. Paz e bem.